hoje a pequena palestra não, reflexão, será comigo. Eu vou falar uma parábola do Evangelho. Jesus costumava usar a parábola com fatos do cotidiano, para que as pessoas da época se despertassem para as leis divinas, para o amor divino. A parábola que eu não vou ler, mas todos conhecem, chama-se Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vou relatar ela em poucas palavras, para que avivar a memória de todos. Conta-se que um rei preparou as bodas do filho e fez uma festa. Então, quando tudo estava pronto, ele mandou seus servos para que fossem chamar as pessoas que haviam sido convidadas para essas bodas. E os servos foram e voltaram dizendo que as pessoas não queriam comparecer, os convidados não quiseram comparecer às bodas. Aí o rei tomou outra decisão e mandou que eles fossem de novo e anunciassem que as bodas estavam prontas, que tudo estava preparado, que ele havia mandado cevar carne, frutas, enfim, que todo o festim estava preparado. E os servos foram. E de novo, os convidados não compareceram, alguns foram para suas terras, outros judiaram, até mataram os servos, né? E eles voltaram, os que voltaram, contaram o ocorrido ao rei. E aí então o rei disse que eles fossem de novo e que fossem nas encruzilhadas e chamassem todas as pessoas que encontrassem, bons e maus, para a festa. E eles foram. E assim aconteceu. Quando todos já estavam presentes nas bodas, o rei foi conferir, entrou, e aí, olhando, ele viu uma pessoa e perguntou: por que não estás com a veste nupcial? E a pessoa ficou muda, não respondeu. E então ele mandou que ele fosse amarrado e lançado às trevas exteriores. Então, para entender as parábolas, a gente precisa buscar o sentido oculto da parábola, porque toda ela é feita de simbolismos. Nessa, a festa é o reino de Deus, é o reino dos céus, onde se tem venturas e alegrias. Os primeiros convidados são o povo hebreu, que naquele período histórico era o único povo monoteísta, eles não eram idólatras, né? Então eles foram os primeiros a serem convidados para ouvir a palavra divina, né? E viver dela, ter o conhecimento das leis. Quem eram os enviados do rei? Os enviados do rei simbolizam os profetas que vieram exortar a seguir as trilhas da lei. Como no festim das bodas, as suas palavras foram desprezadas, ignoradas, e também muitos profetas foram massacrados. Os convidados que se recusam a comparecer às bodas representam aqueles que deixam-se absorver pelas coisas do mundo em detrimento das coisas do Espírito. Os judeus acreditavam que teriam que alcançar a supremacia sobre os demais povos. Por quê? Porque eles tinham a tradição, desde Abraão, que Abraão teria prometido a eles uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. E eles entenderam, então veio Moisés, depois veio Jesus. Se eles abandonaram a idolatria e seguiam um único Deus, a pergunta é: por que eles imolaram Jesus? Porque interpretaram que essa supremacia deles seria uma supremacia material. E a supremacia
faltou a palavra, a pregada por Jesus, por Deus, foi a supremacia espiritual e não a material. Então, eles desprezaram a lei moral, se aferraram à prática do culto exterior. E eles, naquele tempo, eram um povo escravizado. Os judeus eram escravizados no tempo de Jesus. A nação deles, além de escravizada, era esfacelada e era dividida por inúmeras seitas. E a incredulidade, já que eles eram aferrados à forma e ao rito, ela atingia até os santuários. Por isso veio Jesus e por isso ele foi imolado. Porque eles estavam cristalizados numa perspectiva. E Jesus veio para chamá-los à observância da lei, ao amor e à caridade. Eles não conseguiram entender. O Evangelho nos diz que dos primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, esses repeliram a palavra do Mestre e o imolaram, perdendo os frutos que poderiam ter colhido. Os fariseus e os saduceus, por orgulho, fanatismo, incredulidade, sacrificam toda a nação. Esses, Jesus identifica como os primeiros convidados. Os convidados das encruzilhadas, bons e maus, simbolizam todos os outros povos que eles saíram a pregar, e aqueles que interiorizassem, aqueles que seguissem essa palavra, poderiam comparecer às bodas. Seriam os pagãos, os idólatras, não havia diferença. Contando que eles acolhessem o convite para a festa. O que significa a túnica nupcial? Ela simboliza a pureza do coração. Porque não basta ser convidado, sentar-se à mesa, dizer-se cristão para ter puro coração. Por isso, poucos são os escolhidos. Porque muitos ouvem a palavra divina, frequentam os templos, mas não aplicam nas suas vidas aquilo que ouvem, aquilo que sabem, o conhecimento que chega até cada um. Passados 2000 anos, nós não estamos muito diferentes em relação à nossa religiosidade, nossa fé e o que acontece nos templos. Porque vemos muitos apegados à forma, outros tantos intolerantes, outros onipotentes, né? E a onipotência é uma prerrogativa do egoísmo. Ramatiz, naquele livro Samadhi, não sei se todos conhecem, um dos primeiros da psicografia de Norberto Peixoto, ele nos diz que o Evangelho do Cristo interiorizado não deve significar escrúpulos religiosos exacerbados. Então a gente começa a pensar, o povo hebreu perdeu os frutos da bênção divina pelo erro de um? Perguntaria. Não foi pelo erro de um, mas foi pelo engano de muitos que se deixaram enganar pela vaidade, pelo orgulho, do destaque a que se atribuíram, tornando então esta parábola bastante atual. Se nós refletirmos que nós só teremos solidez nos grupos, nos templos, quando não dermos voz às armadilhas do ego, quando olharmos amorosamente os nossos companheiros, sentindo em cada um aprendiz como nós. Na Umbanda nós temos uma herança de nossos guias que nos alertam dizendo: aprendemos com quem sabe mais, ensinamos quem sabe menos. E é só nessa comunhão, sem pretensões, que nós vamos garantir a solidez do nosso templo, do nosso grupo e da nossa fé.
eu gostaria que todos refletissem que a gente se deixa bastante influenciar pelas companhias, né? Tem até um ditado bem conhecido que a gente, diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Todo mundo conhece. Então, nós temos um companheiro que, por suas características, ele nos estimula a não entrar em contendas, ele é solícito, ele dá exemplo de tolerância, desculpa o outro, releva, tá? Sempre que está conosco, ele está alegre, ele chama atenção para as coisas bonitas, para as belezas, às vezes a gente nem está ligado. Ele é permissivo, procura sempre compreender, mas muitas vezes a gente começa a pensar assim, essa companhia vai me levar aonde? Ele é permissível, eu acho que ele é meio fraco, acho que com ele não vou conseguir nada, né? Porque ele sempre dá um jeito de desculpar, de passar por cima e tal, e aí a gente começa a pensar em outras companhias. E essas companhias nos fortalecem bem mais. Com essas outras que a gente começa a andar, a gente começa a se sentir bem mais forte, né? Porque, como a gente diz, eu sou o cara, né? Eu ando bem, tô mais poderosa, tenho visibilidade. Realmente agora, meus companheiros fazem a diferença para mim. Com o tempo, junto com esses companheiros, nós vamos nos vendo que, apesar da força deles, nós estamos meio machucados. Muitas vezes até cansados, um pouquinho desanimados. Poxa, os caras são tão fortes e eu tô assim. Aí a gente lembra dele. E ele vem correndo. Manda um oi pra ele e ele vem ligeirinho. Surge e manda, ele chega cheio de saudade, de alegria, nos abraça com carinho. E como ele é muito habilidoso, ele, entre as habilidades dele, ele tem a habilidade da cura. E ele vai curando devagarinho aquelas partes machucadas. Ele vai passando, né, uma compressa assim, onde o machucado é mais profundo, né? Vai curando, vai limpando as marcas. E ele é muito hábil. Ele é um artesão de primeira. Com a agulha e com a tesoura, então, ele faz milagres. E ele começa a tecer para nós uma túnica. E o tempo vai passando e ele ali conosco. Ele ali conosco, até que um dia ele chega e diz pra gente assim: oi, cara, tua túnica tá pronta, vamos pra festa? E nós vamos, bem felizes, com a túnica que ele tece pra gente. Chegando lá, ele senta, a gente senta em lugares marcados, né? Festa de primeira. E cada um senta, toma seu assento. E eu procuramos por ele. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ele está lá na ponta da mesa. Ele é o convidado de destaque. Ele nos abana, olha com aquele olhar bem característico dele e faz aquele gesto que todo mundo conhece, né? Faz assim. Quem é que sabe o nome dele? Quem é que arrisca? Quem é esse companheiro capaz de tecer em nós uma túnica nupcial? O amor. Ele é a companhia capaz de nos tecer a túnica nupcial. Sem ele, fica tudo mais difícil. Era esse o recado de hoje.